Olá! Antes da gente começar, um lembrete rapidinho. Não esquece de seguir o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online, tá? Para receber mais análises como essa. Hoje o tema é pesado, viu? Mas super importante. Proteção de criança e adolescente na internet. Um debate que esquentou de novo com a denúncia do youtuber Felca. E essa dificuldade, de responsabilizar gigantes de tecnologia. A nossa base aqui é um artigo bem forte do jornal Alfredo Wagner Online, que saiu agora, dia 13 de agosto de 2025. Foi o Mauro Demarque que escreveu. E o nosso objetivo é entender essa denúncia do Felca, o que é essa tal de adultização de menores, sabe? Como esse conteúdo circula, a reação toda da sociedade, da política e o papel, ou a falta de papel das plataformas. Bom, vamos tentar desvendar isso aí. Então a coisa ganhou mais corpo quando o Felca, que a gente conhece mais pelo humor, ele mudou o tom. Veio a público falar como alguns influenciadores estariam basicamente tratando crianças e adolescentes de um jeito inadequado, sabe? Como adultos, expondo e até circulando conteúdo com uma pegada sexual, muitas vezes em nichos, cantinhos mais escondidos da internet. Exato, e o artigo traz um termo interessante para esses cantos, circuito fechado. Olha, o ponto principal aqui nem é o número de views, que pode até ser baixo perto do tamanho da internet. O problema mesmo é esse material existir, o dano que causa. A denúncia do Felca, ela deu visibilidade para algo que mostra uma falha grave, Como é que as plataformas, mesmo sendo enormes, parecem ter esses pontos cegos? Ou talvez, escolham não ver esses nichos perigosos. E isso conecta direto com a responsabilidade delas. Pois é. E quando a gente olha os números que o artigo traz, nossa, a situação fica bem mais preocupante. São dados que acendem um alerta vermelho mesmo. A SaferNet Brasil, por exemplo, bateu o recorde de denúncias de abuso online contra crianças em 2023, mais de 71 mil. E em 2024 já passou de 50 mil. É muita coisa. Muita coisa mesmo. E o Brasil é o 5º país que mais registra isso no mundo. E não para aí, viu? As denúncias gerais de violações contra crianças e adolescentes, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, subiram mais de 22% em 2024. Quase 290 mil relatos. É um volume assustador, E pensa na exposição. 88% dos jovens de 9 a 17 anos usam redes sociais. E muitos, 66%, criaram um perfil antes dos 12 anos. Antes da idade permitida, Exato. E talvez o mais chocante. De 2015 a 2021, foram mais de 200 mil casos de abuso notificados. E em quase 70% dos crimes contra crianças pequenas, de 0 a 9 anos, o agressor é alguém próximo, da família, conhecido. Nossa. Isso dentro e fora da rede, Mas a internet, claro, amplifica essa vulnerabilidade toda. Essa realidade bate de frente com aquele debate sobre liberdade de expressão, No Brasil, a Constituição garante essa liberdade, óbvio. Mas, veja bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele é muito claro. A dignidade e a integridade das crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Têm que ser protegidas de qualquer exploração, violência, e isso inclui, claro, o ambiente online. A liberdade de um não pode, de jeito nenhum, atropelar a segurança do outro, ainda mais dos mais vulneráveis. E aí a gente entra na parte que o artigo aponta como bem complexa. O papel das Big Techs, Google, Meta, TikTok. Empresas com lucros bilionários, mas que, segundo o texto do Demarque, investem pesado em log para frear a regulação, sabe? Para não aumentar a responsabilidade delas sobre o que rola nas plataformas. A própria lógica do algoritmo, que busca engajamento, pode acabar dando palco para coisa problemática, mesmo que seja de nicho, incluindo o que explora menores. Vira um ciclo vicioso, Com certeza. E diante disso, a reação política que o artigo descreve é interessante. Parece que a denúncia do Felca causou uma união rara, entre diferentes lados políticos, todo mundo concordando que precisa fazer alguma coisa. A gente viu parlamentares prometendo acelerar projetos de lei, o governo sinalizando que vai agir também. Isso gera uma pressão, Inclusive em partidos como o PL, que tem a defesa da família como bandeira. Sim, e o artigo do Mauro Demarque faz uma observação sobre essa dinâmica política.
Ele relata, e aqui a gente só está repassando o que está escrito, tá? Uma crítica, de que o PL estaria, na visão do autor do artigo, mais focado em outras agendas, tipo salvar Bolsonaro, do que em liderar essa pauta da proteção infantil, deixando esse protagonismo mais para setores da esquerda. É uma análise da percepção política de momento, segundo o jornalista. E toda essa conjuntura, né, levanta questões cruciais que o artigo destaca. Primeiro, a urgência de fazer as plataformas assumirem a parte delas. Responsabilidade não só moral, mas legal, financeira. Segundo, equilibrar liberdade com responsabilidade ética. Terceiro, o perigo real de interesses econômicos das techs e os jogos políticos atrasarem leis urgentes. E por último, essa consciência de que esses circuitos fechados podem estar escondendo crimes muito graves, crimes que precisam ser combatidos lá na raiz. Então, no fim das contas, o que fica disso tudo? O artigo conclui que o Brasil está diante de um teste, né? Moral e institucional. Proteger criança não é coisa de esquerda ou direita, é dever de todo mundo. Precisa ir além do discurso, garantir justiça e, principalmente, criar mecanismos de prevenção que funcionem. E rápido. Agora. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Regular a plataforma global é um desafio gigante, a gente sabe. E a política interna pode ser lenta. Então, como é que nós, a sociedade civil, podemos pressionar de verdade por mudanças concretas e rápidas na proteção online das crianças? Como sair só da indignação e gerar ação efetiva, que dure? Uma pergunta fundamental mesmo. Bom, a gente espera que essa análise tenha ajudado a clarear um pouco a complexidade desse tema. Gostou? Então segue o Mergulho Profundo, o jornal Alfredo Wagner Online, para não perder os próximos conteúdos, tá bom? Até o próximo!